Marcos 7:24. Segura aí a Bíblia, coloca a sua mão sobre ela e diga: Senhor, usa essa palavra para falar comigo nessa noite. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Amém. Amém? Isso. Marcos 7:24 diz assim, levantando-se, partiu dali para a terra de Ciro e Sidom, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. E essa mulher era grega, de origem sinoferícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Quando nós lemos essa passagem, Jesus ele tenta nos ensinar algo muito importante, principalmente sobre essa série que nós estamos falando aqui já há alguns domingos, que é sobre a nossa salvação. O que adianta você ter tudo e perder a sua alma? O que adianta você conquistar tudo na vida e alcançar a morte eterna ao invés da vida eterna? O que adianta você vencer aqui e perder no céu? Então, qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? Primeiro, é que a nossa alma esteja salva. E sim, aí podemos conquistar aqui nesse lugar, conquistar aqui nessa terra. Agora, geralmente a gente coloca a ordem dos fatores errado. Nós queremos conquistar as coisas e esquecemos da nossa salvação. Hoje nem se prega muitas vezes mais a salvação. Não se fala mais de ser salvo. Não se fala mais de você cuidar da sua alma, porque quando você não a cuida, você corre um grande perigo. E o perigo de perdê-la. Foi o que eu falei hoje. Eu estava dizendo hoje no culto pela manhã, quando eu estava fazendo aqui o culto hoje pela manhã, eu estava dizendo quantas pessoas tinham na nossa festa ontem. Mais de 2.000 pessoas. E quantas tem aí hoje na igreja? Nós aplaudimos a festa, mas esquecemos de um pequeno detalhe. E se Jesus voltar? E se ele voltasse agora? Ou seja, a pressa da gente buscar a nossa salvação precisa acelerar a cada dia mais, principalmente com todos os sinais que nós estamos vendo por aí. E quando Jesus ele fala dessa mulher, há uma coisa aqui muito interessante na vida dessa mulher. Ela chega até Jesus da maneira que eu cheguei, ou que você também deve ter chegado até Jesus, em uma necessidade que nós tínhamos. A maioria, 99% das pessoas chegam até Jesus por uma necessidade. Você sabe qual é a forma hoje de atrair uma pessoa para vir à igreja? Mostrar um testemunho na televisão. Por quê? Porque ela olha para aquilo e diz: eu também preciso de algo, e eu também quero algo daquilo na minha vida. E na verdade, muitas vezes, nós falamos muito de milagres e pouco de quê? De salvação. Falamos muito de prodígios, de coisas que são materiais e esquecemos das coisas espirituais. E essa mulher chega até Jesus com uma necessidade. A filha dela estava endemoniada, estava passando por um problema espiritual. Só que ela chega até Jesus e ela diz: Senhor, a minha filha
ela está endemoniada, eu preciso que o Senhor faça algo por ela. Porque essa mulher, ela não era crente, ela era de uma outra religião, ela era grega, ela era sino-ferícia. Mas ela, por alguma parte, ouviu falar que Jesus podia tirar o demônio da filha dela. Quantos estão aqui nessa noite? Então ela chega até ele e está procurando uma solução de Jesus. Ela está procurando que ele traga uma solução para a vida dela, que ele faça algo pela sua filha. E quando aquela mulher está esperando uma resposta, Jesus disse: olha, mas não é bom eu pegar o pão dos cachorrinhos e dar para os filhos. Quando você lê aqui, parece que Jesus foi grosseiro. Parece que Jesus disse para ela: mulher, eu não posso pegar dos filhos e dar para os cachorrinhos. É como se aparentemente Jesus estivesse chamando ela de cachorro, quando na verdade Jesus estava provocando essa mulher. Jesus estava mexendo com essa mulher. Jesus estava dizendo para ela: olha, assim como você escutou que eu sou um Deus que cura, eu também sou um Deus que salva. Quem está me entendendo? Então ele espera uma reação daquela mulher em dizer para ele: bom, se o pão é para os filhos, então o que Jesus queria ouvir dela? Me faz ser uma filha. Me faz ser uma filha. Ou seja, qual era a palavra exata que Jesus queria ouvir? Filho. Porque filho tem privilégio. Amém? Filho tem muito mais do que simplesmente uma necessidade alcançada. Ou não? Quem tem filho aí? Vamos lá. Eu falei hoje aqui, fui usar o pastor Endo para dar exemplo aqui, não deu nem certo, porque eu falei: se tivesse uma porta e você tivesse que passar por essa porta e levar o seu filho, e se você tivesse que escolher entre seu filho ou eu, quem você escolheria? Por quê? Então quer dizer, você me deixar para trás. Se lasca o pastor, né? Morra aí. Não é verdade? Se nós estivéssemos aqui numa necessidade, passando fome, e você tivesse um pão, e eu chegasse perto de você, e você tivesse aquele pão para você e seu filho, você daria para quem? Aí eu morria de fome. Por que para o filho? Porque é filho. O filho automaticamente traz do pai o amor, da mãe o amor diferenciado. Existem privilégios de filho. Eu estava conversando com meu irmão esses dias, falando no telefone, e meu sobrinho de 6 anos falou: tio, quero falar uma palavrinha. Eu falei: pode falar. Devolve o meu pai. 6 anos. E o pai dele falou assim: estou falando com o seu tio. Espera um pouquinho. Ele falou: eu falei, tio, devolve o meu pai agora. E meu irmão falou assim: mas estou conversando com o seu tio. Ele falou: então, pai, quer dizer que você ama mais o tio do que eu? Deu um golpe por baixo, sabe? 6 anos. Meu irmão pegou, falou assim: só um minutinho. Sentou ele na cadeira. Eu falei: lá vem, senta aí. São amores diferentes. Eu amo você. Você não tem ninguém que eu amo mais do que você, mas também amo o seu tio. Mas você sabe o que ele fez? Inconscientemente parou de falar comigo. Desligou o telefone, ficou conversando com o menino, acabou. E eu fiquei lá aqui na chamada de vídeo. É filho. Você já pode ver o nome, né? Ex-tudo, já tem ex-filho. Não existe. Filho é filho. Uma vez você gerou um filho, o privilégio daquele filho, a ponto de Deus dizer: olha, você pode, se uma mãe esquece o seu filho, eu jamais esquecerei de vós. Ele se coloca mais,
Por quê? Ele usa a mãe. Porque não dá. Uma mãe não vai esquecer. Quem está me entendendo? Quando nós somos filhos, os benefícios de ser filho, você vai comprar uma roupa, você entra lá e diz assim: ah, mas Joãozinho está precisando aqui de uma roupa, vou comprar para mim, mas também vou comprar uma roupa. Dificilmente você sai só com a sua sem comprar nada para o filho. Não é assim? Ou estou falando besteira? É assim? Pois bem, filho é filho. O filho, não foi o caso do meu pai, mas meu pai dizia: estou trabalhando para deixar alguma coisa para o meu filho. Ele trabalhou pouco. Eu fiquei quase sem nada. Mas ele falou: estou trabalhando para deixar alguma coisa para o meu. A partir do momento que você casa, você está lá conquistando alguma coisa. Nasceu o filho, aí é em prol do quê? Vou lutar para ele fazer uma faculdade. Ou você já luta assim: vou lutar para esse menino crescer e não ser nada na vida. Não, você luta para que ele tenha algo, para que ele seja alguma coisa. Você dá a vida por aquilo, não é? Você cuida, troca fralda, dá carinho. O que ele vai rebelar ou vai ser depois lá na frente é questão de cada um. Mas o cuidado de um pai para com o filho é especial. E a proteção? A proteção. Quando um filho se sente seguro, pensa num cara que não brigava nada, não sabia brigar. Meu pai era ruim de briga, tudo, coitado. Medroso. Eu arrumava confusão, dizia: cuidado que eu vou chamar meu pai. Eu arrumava a confusão para mim e para ele também. Porque eu sabia que ele tinha que fazer de herói. Ele chegava e dizia: o que é que foi? Na verdade, acho que ele pensava assim: como é que eu corro? Mas eu via ele como meu herói. Quando você se torna filho, é outra coisa, o patamar muda. E o que Deus está dizendo, o que Jesus estava falando para essa mulher, é que assim, é o que Ele faz conosco quando você passa por essa porta. Ele te choca com a palavra. De alguma maneira, com essa, Ele usou: não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Mas às vezes, você vem para a igreja e Deus te choca com a palavra, para ver se você se torna... Se você deixa de ser visitante, se você deixa de ser um participante ou um membro de carteirinha. Tem pessoas que estão apegadas a isso, à cadeira que ela senta. Tem pessoas que vão embora da igreja por quê? Porque alguém sentou no banco que ela senta. Tem pessoas que estão apegadas com a carteirinha. Não, olha, eu sou crente de Deus de 1900 e bolinha. E daí? Jesus não está preocupado com o que você é. Ele está preocupado com o que Ele quer que você seja. E Ele quer que você se torne filho. Porque quando você deixa de ser simplesmente um membro, ou deixa de ser uma pessoa qualquer que está visitando um lugar para se tornar um filho, a coisa muda. Você pode sair dessa igreja hoje de duas maneiras: primeiro, levando um benefício, ou sair daqui como um filho e sendo beneficiário sempre da parte de Deus. Está dando para entender? Porque quando você se torna filho, não para mais. O pai vai estar do seu lado até o fim. Ou não? Sim ou não? Você deixa de ser órfão. A verdade é que você tem um ombro para chorar. Você tem um ombro para colocar a cabeça quando você está passando por uma luta, quando você está enfrentando um problema. Jesus falou: olha, eu estou indo, e até que eu volte, eu vou deixar aqui o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, eu não vou te deixar sozinho. Mas a gente não se torna filho porque está na igreja. Se você sair na rua e for aqui no barzinho do lado e perguntar: tem filho de Deus aqui? O que vai dizer? Que tem. Nós somos filhos quando o DNA do Pai está dentro de nós. Nós somos filhos quando de verdade nascemos do Pai. Jesus falou para Nicodemos: olha, você não pode ver o reino se você não nascer de novo. Porque há essa necessidade, segundo a palavra, de nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo,
quando nós nos entregamos para Cristo e nascemos de novo, nos batizamos e começamos do zero uma vida com Deus, então, daquele momento em diante, nós estamos deixando de ser órfão para ter uma paternidade, para ter um pai que vai estar ao nosso lado. Nós não seremos mais uma pessoa sozinha, mas sim um cristão acompanhado. Nós vamos ter alguém que está sempre ao nosso lado, aonde você pode sempre estar contando. Você já viu como é que filho pede as coisas ou não? Eu acho que se você tem filho, mas você também já foi filho, sim ou não? Como é que filho pede? Ele sabe como quebrar o coração, não sabe? Ou não? Vai alisando, é assim. Ele deita para lá e vem para cá. E quando é que a gente não abençoa o filho? Quando é que a gente não abençoa? Quantas vezes você tem que dizer um não para o filho? Muitas. No decorrer da criação do teu filho, você tem que dizer não ou não? Sim ou não? Mas por você dizer não, você deixa de amá-lo? Não. Você só está dizendo aquele não o quê? Para que ele cresça. Por quê? Porque tem coisas que não é bom. Tem hora que você vai sentar aí nessa cadeira, quando você é filho, que sabe qual é a palavra que Deus vai te dar? Não. Quem gosta de ouvir não? Quem falou para o pai: pai, posso sair? Não. Deixa. Não é assim? Quantas vezes nós ouvimos um não para o nosso bem? E quantas vezes você já ouviu aquela frase: se eu tivesse escutado o meu pai. Eu não tenho mais pai vivo, mas quantas vezes eu posso dizer: se eu tivesse ouvido meu pai? Porque você sabe o que nos faz filho? Você sabe o que faz a gente se tornar filho? Quando a gente nasce de novo, tem o DNA do pai dentro de nós e seguimos na obediência como filho. Então, ser um filho é muito mais do que sentar aí nessa cadeira. Ser um filho é quando você assume esse Jesus que morreu por ti lá na cruz, e você diz: olha, eu vou começar minha vida de novo, eu vou iniciar minha vida com esse Jesus, vou começar minha vida com esse Jesus, e a partir desse momento eu vou lutar para me tornar um. E você vai viver dentro da igreja com benefícios de filho. Quando a gente não se torna filho e a gente só é um participante, nós não vamos aguentar muito tempo. Você vai ouvir muita coisa e você não vai permanecer muito tempo. Porque na verdade, sabe o que acontece? O que nos faz viver a fé é a palavra do Pai. O que faz a gente acreditar que nós vamos vencer não é a palavra do pastor, é a palavra do Pai. O que faz a gente ter esperança não é a palavra do pastor, porque o pastor fala o que ele quer, mas é a palavra quando ela vem através da boca do pastor, e ela vem de Deus para a nossa vida. E quando a gente é filho, o filho reconhece quando o pai está falando. Quando nós reconhecemos a paternidade de Deus na nossa vida, nós jamais vamos ser o mesmo, vamos ser diferentes. Agora, enquanto você não se torna filho, você não desfruta do que está aqui, Eu estou dizendo para você se tornar membro da igreja. Eu estou dizendo para você se tornar fanático. Eu estou dizendo para você carregar a Bíblia embaixo do braço, feito desodorante de sovaco. Não, eu estou dizendo para você: se torne um filho. Quais são as obrigações de um filho? Obedecer, respeitar, amar, cuidar. Quando você é filho de verdade, você não vem na igreja por vir.
Você não vem no domingo porque, olha, eu preciso ir na igreja porque hoje é domingo. Quando você é filho, você diz assim: eu preciso ir na casa do meu pai, porque hoje eu preciso ter uma intimidade maior com o meu pai. Eu me lembro quando meu pai era vivo, eu ia até a casa dele, fazer uma visita. Sentava na mesa, almoçava com ele, comia, abraçava. Enquanto ele estava lá vivão, eu abraçava, beijava, dizia olha, brincava, contava piada, falávamos, porque era a casa do meu. Hoje eu tenho mãe. Sabe como é que é a casa da mãe? A casa da mãe é como se fosse a minha casa. Eu chego na casa da minha mãe, já vou arrancando o sapato, jogo do lado. Primeira coisa que eu faço na casa de mãe, sabe o que é ou não? Abra a geladeira. Você quer ver uma pessoa que fica doida comigo, é a bispa? Ela é doida comigo. Ela diz assim: você está mexendo nas coisas dos outros. Não é dos outros, é da minha mãe. Eu estou em casa. Esse dia abri a geladeira. Ela mora longe, né? Mas abri a geladeira. Tinha um chocolate lá, comi o chocolate tudo. Aí você comeu o chocolate da sua mãe, você vai lá comprar. Eu falei: não era da minha mãe, é meu. Estou na casa de quem? Da minha mãe. Essa geladeira não é a geladeira da casa dos outros, é a geladeira da minha mãe, da minha casa. Eu estou em casa. Quando você é filho, é assim. Quando você se torna um filho de Deus, estar na casa de Deus é um privilégio diferente. Você não está sentado nessa cadeira porque você precisa ouvir uma palavra esperando algo. Não, você é filho e você sabe que as tuas necessidades o Pai sabe, o Pai cuida, o Pai vai atendê-las no decorrer dos teus dias. Eu profetizo aqui, que na vida dos filhos há muita abundância, e todos os dias o Pai cuida daqueles que são seus. Não precisa um cuidado. Há um cuidado tremendo quando você é filho. Quem tem filho mesmo? Quem tem filho já grandinho que tem celular, tu liga para ele? Você é curiosa igual a minha mãe? Minha mãe é curiosa. Eu já tenho quase 50 anos e ela liga para saber onde é que eu estou. E ela liga e diz assim: deixa eu ver onde você está. Ontem eu estava saindo daqui, eu falei: mãe, estou chegando em casa. Ela falou: liga o vídeo. Eu não estou entendendo. Por que você quer que eu ligue o vídeo? Porque eu estou mandando. E se você não liga, ela emburra. Desliga o telefone. E aí? Desliga. Aí toca eu ligar. Aí depois tem que fazer carinho. E aí o telefone? Ligou. Onde você está? Quando você liga, sabe por quê? Porque o Pai cuida. Amém? Olha a diferença. Quando você só é um religioso, você está preocupado com a benção. Quando você é filho, você nem se preocupa, porque você sabe que o Pai, Ele próprio se preocupa com você. Ele próprio vai atender às suas necessidades. Diga para mim, o que é que você deixaria faltar para o seu filho se você tivesse tudo? Não ouvi. O que é que você deixaria faltar para o seu filho se você tivesse tudo? E o que é que você acha, se você se tornar filho de Deus, vai faltar para você? Mas olha como nós somos. Sabe como nós somos? Nós somos desesperados. Olha, Deus não está respondendo minha oração, não vou mais buscar Deus. Eita, filho orelhudo. Lembra da mulher que ela falou: olha, não vou dar mais o dízimo não, porque está dizendo ali que quem dá o dízimo, o céu se abre. O céu não se abriu não. Então não vou dar. Filho orelhudo. Filho rebelde. Imagina se você soubesse que o teu filho está do seu lado só por aquilo que você tem. Como é que a gente se sente? Triste. Deus não quer você
só pelo interesse, só porque a gente aprendeu que Ele cura, que Ele abençoa, que Ele prospera, que Ele te dá isso, que Ele te dá aquilo. Sabe, hoje nós temos muita gente na igreja longe da salvação, longe de se tornar filho, porque só está esperando o que aquela mulher queria, uma solução para o seu problema, uma ajuda para o que ela estava passando. E Deus não trouxe você aqui só para solucionar o seu problema, sabe? Deus trouxe você aqui e traz você aqui muitas vezes para chocar você com essa palavra e ver se você desperta aí aonde você está e você diz: Senhor, eu estou cansado de ser mais um, me faz ser o teu filho, a tua filha, porque quem se torna filho tem paternidade. Você pode ir embora de duas maneiras: recebendo um milagre, porque Deus faz milagre, pediu. A fé é incrível. A fé é incrível. A fé faz coisa que... E você sabe o que é gostoso de ser filho? Você tem uns benefícios a mais. A fila é mais curta. Imagina assim, ó. Está aqui o seu Luiz, vem cá, seu Luiz. Cá, pastor. Pastor ainda é aquele rebelde, desandado. Seu Luiz é aquele filho, é filho. Dá uns trabalhos de vez em quando, mas faz parte. Não tem filho 100% perfeito. Ou tem? Ou vai dizer que seu filhinho que não dava problema? Hã? Ou vai dizer que sua mãe nunca fez que nem a minha, pegou você para a orelha pensando que você era elevador, levantou lá em cima assim. Né? Mas faz porque ama. Eu não é. Eu já falei aqui, minha mãe tinha uma vara lá que ela é pior que esse demônio da filha dessa mulher aqui, ó, da Bíblia. Era a vara dela. Rapaz, era uma vara que ela era fênix. Você quebrava ela, ela ressurgia das cinzas. Eu não sei o que acontecia. E quando ela pensava que a gente era televisão. Eu não sei, você é mais antigo, você lembra da fita de antena? Não era cabo, era fita. Quem lembra da fita de antena? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver se você lembra. Tem gente que levanta só meio dedo, né? Era a fita de antena. E ela pensava que a gente era televisão e sentava a fita. Então imagina que o pastor ainda é rebelde. E ele está pedindo a Deus. E o filho também. Quem tem privilégio? Quem tem privilégio? Quem você atenderia primeiro? Você dizer, ó, aguenta aí. Vai fazendo umas visitas aí. Entendeu? Faz o seguinte, ó. Senta. Vem só domingo sim, domingo não. Vai aguentando aí. Que assim eu tenho um prazo maior. Entendeu? Você vem domingo assim, domingo não, no outro domingo daí depois você vem só daqui 6 meses lá na frente, que aí eu tenho um prazo maior para te responder, porque enquanto isso eu tenho que não, retiro tudo que eu falei, que vai pensando que é sério, né? Então, ele pensa que é sério e já era. Aí, imagina, é o filho. Passa por luta, passa por dificuldade, dá umas balançadas para lá, dá umas balançadas para cá, mas é filho. Amém? E você sabe o que é bom do pai? O bom do pai é que toda vez que o filho está em apuro, quando você se torna, você sabe tudo que Jesus queria ouvir daquela mulher? Era: eu quero ser filho. Me faz ser filho, Senhor. Faz eu se tornar filho. Porque
Filho não precisa correr atrás de bênção, a bênção corre atrás dele, porque o que é do pai é dele. Lembra do filho pródigo? Um pegou e falou assim: dá tudo que eu tenho que eu vou desandar. E o outro continuou. O que desandou chegou lá no meio da desandança. Que hoje nós resolvemos aproveitar a oportunidade. Não pode perder a oportunidade, pastor. Hã? Não, é exemplo. E o filho desandou. Mas teve um momento da vida dele que ele fez o quê? Que ele se arrependeu. Sabe como é que o pai estava? O pai não foi buscá-lo. Cuidado, porque se você toma a opção de deixar a casa do pai, ele não vai te buscar. Ele não vai. Ele busca 99 que se perdeu, a ovelha perdida. Mas aqui já era a ovelha que foi porque quis. Vê se o pai foi buscar o filho pródigo. Não. Mas quando o filho voltou, sabe como é que o pai estava? Você não vai faltar mais. Você não vai faltar. Você vai cumprir toda a sua agenda. Quem está entendendo? Agora pensa. Você sabe quem se aborreceu? O outro que estava lá. Meu, não estou entendendo não, pai. Esse aí desvirtuou, gastou tudo que tinha, e aí o senhor ainda abraça. Filho, você não está entendendo. Ele estava morto e reviveu. Você está aqui do meu lado. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. É tudo. Quando você é filho, sabe o que é melhor de tudo? Filho é herdeiro. Filho tem o direito daquilo que é do pai. Eu quero orar pela sua vida. E essa oração que eu quero fazer por você é para que Deus faça tudo aquilo que você precisa resolver na sua vida. Você vai sair daqui hoje com um milagre de Deus na sua vida. Mas também quero fazer uma oração por aqueles que não querem milagre. Por aqueles que querem sair daqui diferentes, querem sair filhos, que querem se tornar filhos. Amém? Qual é o primeiro passo para se tornar um filho? Nascer de novo. Se você ainda não se batizou, apóstolo, mas se eu me batizar eu vou ter que deixar as coisas ruins, tudo ruim. Então, se lá fora te agrada mais do que o que Deus tem para você, se o que o mundo te oferece é melhor do que Deus, você está no lugar errado. Se o mundo é melhor do que Deus, acho que você está fazendo a escolha errada. Ou não? Não dá para entrar na farmácia e querer comprar carne. Se você veio até a casa do pai, aqui é lugar de buscar o pai. A casa do pai é casa do pai. Agora, chega uma hora na nossa vida, todos, seja eu ou você, nós vamos ter que tomar uma decisão. O que você quer? O mundo ou Deus? O mundo ou o pai? Fazer a vontade de Deus ou continuar servindo o mundo? Eu fiquei muito tempo no mundo. Passei a minha infância, de 12 anos até perto dos 18, eu passei no mundo. Desvirtuado, tudo errado. Até o dia que eu não fui durante o processo dos meus 12 anos, que eu saí da minha casa, fui morar na rua e tal, e etc, etc. Nesse processo, eu fui num monte de igreja. Não porque eu fui, porque alguém me levava. Minha mãe, quando me levava na igreja, levava amarrado. E eu não tinha vontade de ir. Sentava na cadeira e saía do mesmo jeito que entrava. Ou às vezes até com uma raiva. Porque eu não queria.
Você sabe quando a minha vida mudou? O dia que eu, como o filho pródigo, não tinha mais ninguém. Eu era o último. Quando eu estava excluído pela sociedade, quando ninguém mais me queria, quando ninguém me valorizava mais, quando o dinheiro tinha acabado, quando os amigos tinham ido. Eu me lembrei que tinha uma igreja, que de vez em quando eu ia. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Só que eu tinha uma conta altíssima nessa igreja. Que eu já tinha ido nessa igreja. Já tinha quebrado toda essa igreja. O pastor falou uma coisa lá uma vez lá que eu fiquei revoltado, queria bater no pastor, quebrei o altar todinho. Quer perguntar de onde era o pastor? De onde era o pastor? Guarulhos. E eu era lá do interior. Qual é a cidade que eu estou hoje? Guarulhos. Pagando o pecado que eu fiz para o pastor lá. Meu pastor era guarulhense. Estava longe. E quando eu voltei, ele já não estava mais, tinha substituído um outro pastor. E eu estava lá na última cadeira, sentado lá, cheio de problemas, cheio. Não tinha ninguém. Mas um dia eu ouvi uma palavra. E eu quis ser filho. Eu quis me tornar filho. E foi aí que mudou o processo. Me batizei e comecei a obedecer a palavra, colocar em prática aquilo que eu preguei aqui esses dias. Josué capítulo 1, lembra? Sabe como você se torna filho? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes medite nela de dia e serás o quê? Bem-sucedido em tudo que fizeres, por onde quer que andares. Sabe qual é o segredo do nosso sucesso? Não é o amigo, não. Não são as pessoas que estão à nossa volta. Sabe qual é o segredo de um casamento abençoado, de uma família abençoada, de uma vida abençoada? É dela. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tudo que Jesus queria ouvir daquela mulher era uma única frase. Bom, se o pão é para os filhos, ou seja, Jesus estava dizendo, se o melhor é para os filhos, então filho, não, senhor, então eu só quero que o senhor cure a minha filha. Então tá bom, pode ir que ela vai estar curada. Quando você chegar lá, ela vai. Quando a mulher chegou lá, a menina estava, mas foi e continuou sendo uma grega, sendo oferice, e não se tornou filha. Agora, sabe qual é o problema de quem só busca a solução dos seus problemas? É que dor de barriga não dá uma vez só, e quando der de novo, não é verdade? Dor de barriga dá uma vez só? Não dá. E aí? Agora, quando você é filho, nós vamos passar luta. Sempre. Mas sempre nós vamos ser filhos. E essa é a oração que eu quero fazer para você. Quero orar para que você seja bem sucedido. Quero orar para que você tenha bênção. Quero orar para que você receba tudo que Deus tem de bom para a sua vida. Mas também, no meio da oração, eu quero parar ela e quero que você peça para Ele. Se você tem vontade de se tornar um filho, apóstolo, já sou um filho. Então diga para Ele, Senhor, eu quero ser um filho melhor do que eu já sou. Porque eu não quero ser só um filho. Eu quero ser aquele filho que o pai olha para mim e diz assim, olha, esse é meu filho. Você sabe qual é a vontade de Deus para mim, para com você? É que quem olhe para nós, diga ali, ó, esse aqui é o Luiz, filho de Deus. Você sabe por que Deus não se alegra? É quando a pessoa diz assim, é crente.
Porque crente o diabo é também, diz na palavra. Agora, quando alguém olha para você e diz assim, ó, ali está um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ela é diferente, o semblante é diferente, olha como é que é, olha o conversar dele, olha o falar dele, olha a maneira que ele se porta, olha a maneira. Tem crente que no trabalho é pior que o capeta. Tem crente que na igreja ele está dando glória a Deus, aleluia, mas lá no trabalho, não posso nem falar o que ele fala. Então, ser uma coisa na igreja, ser um filho em casa e abandonar a paternidade na rua, não é filho. Ser filho, as pessoas têm que olhar, dizer, tu é filho de quem? Quando a pessoa olha para você e diz assim, olha, está vendo? Luiz era ninguém. Era problemático, isso, era aquilo outro. Mas olha agora. Você notou como o Luiz mudou? Porque se tem uma coisa que todos vão notar em você quando você tem um encontro com Deus de verdade, é que você deixou de ser quem você era para se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. A pessoa olha e diz assim, olha, fulano é diferente, olha, ele se parece, tem a DNA de Deus. E é isso que Deus está procurando. Sabe qual? O nosso tempo está tão apertado. Falei hoje de manhã, nós estamos prestes a viver uma terceira guerra mundial. Ah, apóstolo, não, isso é impossível. Não. Eles morrem lá fora. Não posso falar o nome do país, senão o YouTube corta. Em nome de Deus. Amarra um cinto de bomba, entra dentro da escola, em nome de quem? De Deus. O Deus deles. Então morrer para eles é honra, é salvação. Apertar o botãozinho da bomba atômica é honra, é ser salvo. Quantos estão me entendendo? Você já imaginou se nós vivêssemos com essa intensidade para o nosso Deus? Se nós amássemos a Deus, o Pai, com essa intensidade? Você quer saber como é que está o termômetro do mundo? Pior, o ser humano é pior que o coronavírus. Mata mais. Um ser humano sem Deus mata mais que o vírus que matou uma multidão de gente aí. Porque o ser humano sem Deus é ruim. O ser humano sem ser filho é capaz de matar uma criança, é capaz de assassinar uma pessoa, é capaz de tirar a vida de alguém. Ele é ruim sem Deus. O ser humano sem Deus, ele é ruim. Ele se torna outra criatura quando Deus entra na vida dele e governa ele. E a ruindade é redigida por Deus. Deus põe o cabresto, né? E nós, repito, 2.000 pessoas ontem na rua, e não tem 1.000 hoje. Rode as igrejas aí para você ver. Procure uma igreja hoje aqui em Guarulhos que tenha mais de 1.000 pessoas. Agora, procure. Sabe por quê? Porque as pessoas estão perdendo o amor, querem festa. E sabe o que Jesus falou? O dia de Noé era assim: casavam-se, davam-se em festa, até que Jesus veio. Então Jesus está falando comigo, está falando com você. Olha, nós precisamos acelerar, nós precisamos deixar de ser um pouquinho... Quem está falando é você, depois vai falar que eu falei que você é orelhudo, está vendo? Deixar de ser um pouquinho rebelde, né? Ó, falei mais chique. Orelhudo mesmo. E voltar para Cristo mais rápido. Deixar de ser simplesmente um participante, se tornar alguém que anda com Deus, que é fiel a Deus, que anda. Você não precisa. Veja, fanatismo é pecado. Você não precisa conhecer tudo, mas você precisa conhecer Deus. Ter uma experiência pessoal com Deus.
E uma experiência pessoal com Deus não é quando você se arrepia, quando você sente arrepio. Uma experiência pessoal com Deus é quando você sente o próprio Deus dentro da sua vida. Quantos entenderam? Você tem duas opções: ser abençoado ou dizer para Ele: me faz ser filho, Senhor. E não se preocupa que Deus não trabalha com pressa. Até para nos fazer filho, Ele vai fazendo aos poucos. Pastor, quando chegou na igreja, meu Deus, você lembra, pastor? Hoje eu... O pastor, ele sentava assim na cadeira da outra igreja, ele sentava assim e olhava para mim e ficava assim, ó. Fecha os olhos. Aí ele fazia assim, ó. Tinha uma corrente amarrada. Era onde? Tinha umas correntes, rapaz. Relógio do Ben 10 é ela, tá? Tá aproveitando, né? Saía na sexta, voltava na segunda. Casado. Largava a mulher em casa, saía na sexta, chegava só na segunda-feira em casa. Não é? Essa é verdade. Não tinha vida. Fui fazer uma visita na casa dele, não tinha nem sofá para sentar, lembra? Você lembra? Nós estávamos falando esses dias o quanto Deus muda. Como é que era o sofá? Se sentasse, caia no chão, tinha um buraco. Ele falou: senta aí. Eu falei: aonde? Era um buraco que tinha no sofá desse tamanho. Mas sabe por quê? Porque não tinha vida, não é? Como é que era a televisão? Pega pesado mesmo. Era só meia, duas cores. Você vendeu ela? Você nem sei que eu não, mas que o pé, né? Era assim, não é? E hoje? Hoje, graças a Deus, minha vida é abençoada. Mas esse dia ele chamou eu lá para ser aniversário dele, fui na casa dele lá, senta aí no sofá, pô. Sentei no sofá. Sentei no sofá, o sofá fez assim: bom dia, apóstolo. Rapaz, televisão liga sozinha. Tem até, a televisão dele tem até nome. Ele entrou e falou: Alexia. Fez o quê? Me tornei filho. Hoje tem vida. Hoje viaja, sai com a família. Não é? É diferente. A gente estava conversando esses dias sobre isso. Que ele falou para mim: eu não vi os filhos crescendo. Eu falo filhos porque tem bastante mesmo, né? Ele não, a televisão era quebrada, mas ele não tinha, não via. E da Rapa do Tacho, quando ele se converteu, veio uma, não foi? Sim, a Aninha. Foi a primeira que ele acompanhou o nascimento, o crescimento, tá acompanhando todo dia. Todo dia. Então veja, como isso acontece? Quando você se torna filho. E foi de um dia para o outro? Foi luta atrás de luta. Não foi nada. Você estava na cadeira, fecha o olho. Era assim. Mas hoje está aí. Quantos anos? 10 anos. 10 anos. Como é ser 10 anos de filho? Não tem comparação, só experimentando para saber realmente. Tem luta? Tem muita. Mas também tem aonde buscar para. Não é verdade? O problema é quando a gente se sente sozinho, vazio. Está passando pela luta, quer se matar, quer tirar a vida. Desespero. Por quê? Vazio. Mas quando você é filho. Filho. Amém. Quantos entenderam?
Porque eu não posso me tornar filho por você. É uma decisão pessoal de cada um de nós, pessoalmente. Pessoal nosso. Se torna filho. O que Jesus está dizendo é: se você sempre vai ser confrontado. Se não for hoje, no próximo culto. Se não for no próximo culto, no próximo culto. Eu lembro da obreira, que ela vinha no culto, um dia ela me chamou do lado, ela falou assim: ô pastor, pois não? Eu queria saber quem está contando minha vida para o senhor. Eu falei: não sei, o quê? É todo culto o senhor só prega para mim só? Só tem eu na igreja? Aí eu tive que sentar para ela e explicar. Falei: filhinha, falei seu nome? Não. Seu RG? Não. Então entenda que Deus está falando com você, você não está conseguindo ouvir. Era sentar. Aí veio uma outra e falou assim: você não sabe pregar de outra coisa não? Eu falei: cara, estou tentando procurar aqui na Bíblia, faz tempo que eu não repito. E ela falou: não, o senhor prega a mesma coisa todo dia. Eu falei: só tem eu na igreja? Eu falei: senhora, você não está percebendo que Deus está falando com a senhora não? Tem hora que você vai sentar aí, eu vou estar aqui lendo o Salmo 23 e Deus está puxando a sua orelha. Porque eu leio a palavra, mas quem vai fazer ela chegar até você é o Espírito Santo, né? Aqui ela sai assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E de repente está ali em você. E para o outro aqui está dizendo assim: ó, o Senhor é meu pastor, aleluia, glória a Deus. E o outro está falando: não sei porque que ele está dando glória a Deus, cada bufetada para lá, bufetada para cá. É porque a palavra aqui sai. Entenda, ela não sai à la carte, ela sai para todos. E o Espírito Santo mostra ela dentro do seu coração da maneira que você e eu, nós precisamos ouvir. Amém? E hoje sabe o que ele está dizendo? Igreja,